Então, é um amigo querido, pastor Miguel Ângelo, é um homem usado por Deus, a palavra muito, muito boa, tu vai sair daqui alimentado. Então, dê uma salva de palmas, receba aqui o pastor Miguel Ângelo. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pega a sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo de número 18. Abra aí, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 18. Minha gratidão, pastor Michel, obrigado. Mais uma vez, uma honra. Pastora Camila, Deus abençoe. Pastor Márcio, sua esposa, todos os obreiros dessa casa, sintam-se abraçados. Gênesis, capítulo de número 18. Se ele está aqui há 9 anos, eu prego aqui há 9 anos, então. Não é? Gênesis, capítulo de número 18. E haja mensagem, né, irmão? Que Deus nos ajude. Gênesis, capítulo de número 18. Amém? Estamos juntos? Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra, dizendo: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos teus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse teu servo. Vou pedir agora que traga um pouco de água para que lavem os vossos pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei também um pouco de comida para que refaçam as vossas forças, visto que chegaram até a este servo de vocês, e depois poderão seguir adiante. E eles responderam: faça como tem dito, faça como você disse. Verso 6, Abraão correu para a tenda de Sara e disse: amassa depressa 3 medidas de flor, da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, foi ao gado, pegou um novilho, um vitelo, um bezerro, tenro e bom, e entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também uma coalhada de leite e o novilho que tinha preparado, e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Então perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está na tenda. E um deles disse: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Sara e Abraão já eram velhos e avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu senhor, ainda terei esse prazer. E o Senhor perguntou a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que ainda darei a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Vou repetir: existe alguma coisa impossível para o nosso Deus. Então ele disse: daqui a 1 ano, neste tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Você sabe que o livro de Gênesis, ele é um livro extraordinário, né? Talvez um dos livros mais importantes que Moisés escreveu. Isso porque ele responde algumas questões universais, não é? Como de onde nós viemos, como tudo foi criado, como tudo começou. E Gênesis também é um livro muito inspirador, porque ele fala das primeiras manifestações de fé na terra, principalmente quando ele começa a falar de Abraão, um homem que a Bíblia chama de amigo de Deus. Abraão era um homem que carregava aliança, tinha promessa e levantava altares. Aliança, promessa e altar. A promessa que Abraão carregava é uma promessa muito simples de entender, mas pesada para viver, porque Deus aparece para ele no capítulo 12 e diz: olha, Abraão, eu vou te transformar no pai de uma grande nação, mas primeiro você precisa começar saindo de onde você está. Ou seja, eu tenho um projeto grande para fazer com você, mas você precisa primeiro começar deixando coisas, lugares e pessoas. Há quem diga que o lugar que Abraão vivia era idólatra. Outras pessoas dizem que o pai de Abraão era um fazedor, um construtor de ídolos, de imagens. Não sei te responder se isso é verdade ou não, mas eu sei de uma coisa: ninguém toma uma decisão como essa que ele tomou sem ser questionado, pastor. Alguém vai ter que perguntar para ele: você vai para onde? Vai fazer o quê? Vai viver de quê? E todo mundo que está tomando uma decisão como essa, ele tem uma resposta para dar. Eu vou morar em tal cidade, eu vou viver em tal lugar,
eu passei em tal concurso, eu vou recomeçar a minha vida. Só que escute, a única coisa que Abraão poderia responder é: eu não sei para onde eu vou. E é óbvio que uma resposta dessa vai gerar uma contra-pergunta. Se você não sabe para onde você vai, como é que você vai? Eu imagino Abraão respondendo: eu não sei para onde eu vou, mas eu sei exatamente o que eu ouvi. Quero começar pregando para você, te dizendo que o que você ouve é mais importante do que aquilo que você vê. As promessas de Deus, elas não estão atreladas àquilo que nossos olhos estão olhando, mas àquilo que nossos ouvidos estão ouvindo. Porque o que eu vejo não pode ser maior do que aquilo que eu creio. Porque minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É como alguém que sai do trabalho cansado, ou vem de casa sobrecarregado, entra por essas portas, como se fosse o último culto da sua vida, com um peso terrível nas costas. Alguém sobe nesse altar, começa a pregar a palavra de Deus. Deus começa a confortar teu coração, Deus começa a aquecer a tua alma, Deus começa a responder teus questionamentos. Quem queria ir embora quer ficar, quem queria desistir começa a adorar, quem queria parar tem vontade de continuar, porque a voz de Deus tem esse poder de resolver toda e qualquer situação que o homem não pode resolver. Abraão pode ter perdido as terras do pai, perdeu os finais de semana em família, perdeu os amigos de infância, pode ter perdido até a credibilidade, mas teve uma coisa que Abraão não perdeu. O que é, pastor? A chama que acendeu no coração dele quando ele ouviu pela primeira vez a voz do Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou reacender projetos de Deus na sua vida. Teu tempo não passou, a tua idade não passou, a tua atual geografia não tem poder de impedir aquilo que o céu começou e sonhou a teu respeito. 2024 será um ano de projetos de Deus. Tem alguém para levantar a mão e receber isso aqui? Ei, se prepare, o ano só está começando para aqueles que creem que Deus faz tudo novo de novo. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Uou. É óbvio que entre aquilo que Deus fala e aquilo que Deus faz, existe um tempo, existe um processo, existe um caminho, existe um hiato. Abraão foi chamado com 75 anos, só viu promessa com 100. Quem sabe um dia Davi não vai poder explicar para a gente de verdade qual foi o processo entre a unção e o trono. Quem sabe Noé vai poder explicar como é que ele passou entre a construção da arca e o fim do dilúvio. Ou então José vai poder dizer o que ele viveu da cova para o palácio. Porque sempre existe um caminho, sempre existe um processo, sempre existe um tempo. E eu coloquei um nome, pastor, nesse processo. Qual o nome? Curso de formação de Deus. Quando Abraão disse sim para Deus, ele fez matrícula. Quando você escolhe servir a Ele, você fez sua matrícula. E a primeira coisa que Abraão viveu foi o quê? Fome na terra. O que ele faz? Desce para o Egito, chega lá, tem problema com o rei, quase perde a esposa, volta para a terra. Quando ele volta para a terra, ele descobre que o sobrinho Ló foi sequestrado. Abraão junta 318 homens, entra numa guerra contra 4 reis, vence a guerra, resgata Ló, pega o dízimo da vitória, dá a Melquisedeque, rejeita o dinheiro do rei de Sodoma. Quando ele está voltando para casa sem dinheiro, mão no bolso e ainda sem promessa, Deus aparece para ele no capítulo 15 e diz: Abraão, não temas, sou teu escudo, grande será a tua recompensa. O que Deus está dizendo? Você ganhou essa guerra, sabe por quê? Porque eu sou teu escudo. Se você com 300 homens ganhou 4 reis, é porque eu sou a tua fortaleza. Mas eu vi que você deu o dízimo da vitória e rejeitou o dinheiro de Sodoma, por isso grande será o teu galardão. Imagina Deus falando para ele: você está em dúvida ainda do que eu tenho para fazer na sua vida? Então faz o seguinte, sai da tenda e conta as estrelas, se é que tu podes, porque assim será a tua descendência. Será que tem alguém hoje aqui com coragem de sair desse ambiente e olhar um pouco para o alto? Será que tem alguém com coragem para olhar para cima e perceber que aquela guerra não te matou, aquele processo não te destruiu, aquela luta não acabou com você, aquelas dúvidas não minaram a tua fé, aquelas afrontas não pararam o teu ministério? O que é isso, pastor? É a mão poderosa do Senhor, é o teu escudo, é a tua fortaleza, é o Deus que te defende, é o Deus que vai à tua frente. É por isso que você sobreviveu a 2022, passou para 2023, chegou vivo em 2024. Que é isso, pastor? É a mão, é o escudo, é a fortaleza, é o Deus forte que guerreia com você. É por isso que eu gosto do apóstolo Paulo falando sobre Abraão, Romanos capítulo 4. E Abraão creu contra a esperança, embora com o corpo já amortecido, não duvidou da promessa, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. Será que tem alguém para me ajudar a adorar? Glória a Deus te fortalece, glória a Deus te mantém,
mantém de pé. Glória a Deus, faz o mundo se mover em teu favor. Oh. Você consegue entender isso? Então veja, o que Deus está fazendo com Abraão, pastor? Deus está formatando ele. Deus está colocando ele no molde. Porque Deus não promove ninguém que primeiro ele não trate. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto. Ele diz que Deus não levanta ninguém que primeiro ele não quebra em pedaços. A W. Tozer diz que Deus não levanta pessoas que ele não fira primeiro. Pastor, por que Deus quebra em pedaços? É porque quando ele te promove, Satanás sempre vai tentar te quebrar, mas não vai conseguir. Por quê? Deus quebrou primeiro. Deus está formatando Abraão, está colocando ele do jeito que ele quer. Aí quando chega no capítulo 18, antes do capítulo 18 tem o capítulo 17, que é o capítulo das alianças. Eu gosto muito disso aqui, porque o capítulo das alianças, ele é considerado um capítulo de ganhos, mas também um capítulo de perdas. Porque o processo de aliança, ele é assim, ele te dá ganhos, mas sempre tira algo de você. Você vai ver que o nome dele é Abrão. Deus transforma ele em Abraão, ou seja, coloca uma letra no nome dele. O nome de Sara é Sarai, Deus transforma ela em Sara, tira uma letra do nome dela. Então você vai ver que para Abraão Deus acrescentou, e para Sara Deus retirou. Porque às vezes para Deus te levar onde Ele quer te levar, Ele acrescenta, para outros Ele tira. Aí Ele diz, quero mais de você, eu quero que você seja circuncidado. Pastor, o que é circuncisão? É uma intervenção cirúrgica que o homem sofre por causa da aliança. Porque o processo de aliança vai te dar mais cicatrizes do que diplomas. Porque o diploma vai dizer o que você aprendeu, a cicatriz vai dizer o que você venceu. Diploma você pendura na parede, cicatriz você carrega com você. Diploma você precisa dizer que tem, cicatriz todo mundo vê que você tem. Diploma você senta na cadeira para receber, cicatriz você vence na vida para ter. O processo é doloroso, ele é complicado, ele vai deixando marcas, mas quando você chega do outro lado, todo mundo reconhece que você atravessou. Eu gosto do que Paulo disse, eu fiquei muito tempo na faculdade de Gamaliel, mas o que eu trago em mim são as marcas, são as cicatrizes. Quando Jesus subiu glorificado, não subiu com diploma, não subiu com títulos, não subiu com cadeiras, não subiu com homenagens, mas subiu com duas marcas na mão, dizendo, eu venci a morte, eu tenho a chave da vida. Será que tem alguém marcado aqui para reagir a essa palavra? Os marcados não param, os marcados não desistem, os marcados não retrocedem. Toda vez que Deus marca alguém, esse alguém está destinado a vencer. Tem alguém para reagir isso aqui? Pelo amor de Deus, eu estou sentindo a presença dele. Eu não sei como você cruzou essas portas, mas Deus quer colocar uma marca dele em você, e se prepare para ser mais do que vencedor. Oh! Então, você vai ver que Abraão tem promessa, irmão, sim ou não? Ele tem o nome mudado, ele tem um corpo marcado, só que ele não vê. Escute isso aqui, ele tem, mas não enxerga. Ele carrega, mas não toca nela. E o pior é que o nome dele faz referência direta à promessa que ele tem. Porque o nome Abrão significa pai exaltado, pai grande. E o nome Abraão significa pai de multidão. Só que ele não tem filho nenhum. Você sabia que o teu nome é a palavra que você vai mais ouvir durante toda a sua vida? O teu nome é a palavra mais íntima que você conhece. Se tiver algum enfermeiro aqui, um bombeiro, ele vai me dar razão. Alguém desmaia, não socorrista, alguém desmaia, você fala o nome no ouvido, essa pessoa pode acordar. É por isso que eles perguntam, qual é o nome dele? Ou dela? Porque o teu nome fala sobre você. É a palavra que você mais ouve. É possível que alguém, que você já tenha ouvido o teu nome hoje algumas vezes, não é? Ainda que você acorde de manhã e esqueça teu nome, alguém vai lembrar o seu nome para você mesmo. Então você imagina alguém passando por Abraão e falando assim, bom dia, pai de multidão. Só que ele não tem filho. Parece que Deus colocou um nome nele, para que ainda que ele não veja a promessa ainda, alguém lembre para ele, você não vê ainda, mas você tem. Você não enxerga, mas você carrega. Aí o cara está lá, 99 anos, na porta da tenda, no maior calor do dia. O maior calor do dia aqui é 43 graus na sombra. A gente já foi naquela terra, é quente, irmão. 43 graus na sombra. Então ele está lá, 99 anos, sentado, corpo marcado, nome mudado, promessa liberada, sem ver. De repente 3 anos aparece, e o que ele faz? Ele sai correndo. Pastor Abraão fez o quê? Ele correu. Eu sei que judeu não corria. Eu sei que na qualidade de patriarca, muito menos. E idoso, nem pensar. Por quê? Porque correr para um judeu é deselegante. Não é educado correr. Mas pastor, então por que Abraão correu? É porque dependendo da urgência, não dá para ficar mantendo pose.
Não dá para ficar, né, com os pés cruzados, em cima da cadeira, dizendo, não, eu vou esperar, porque tem hora, irmão, que você não tem que ser elegante, você tem que correr para cima. Eu gosto daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou dinheiro, não tinha mais família, os médicos não atendiam mais, nada resolvia, ouviu falar de Jesus, ela mesma começou a profetizar, nunca tinha ouvido isso na Bíblia, pastor Márcio. Ela começa a dizer, se eu somente tocar na veste dele, eu recebo um milagre. Ela liberou a palavra e ela pegou a palavra que ela mesma liberou, o anjo não desceu, o pastor não falou nada, nenhum profeta se apresentou para ela. Ela ouviu, falou e pegou, foi andando, se arrastando, encostou na orla, recebeu o milagre. Se uma mulher que não teve anjo, não teve profeta, não tinha pastor, recebeu, o que Deus não pode fazer com você aqui? Eu gosto de pessoas que vêm a culto para agradecer, mas eu admiro mais aqueles que vêm por tudo ou nada, está em casa e fala assim, hoje eu levanto, entro por aquelas portas e vou levar para casa uma resposta. Tem alguém para reagir a isso aqui? Aonde estão aqueles que estão correndo para cima? Não retroceda, vai para cima do teu milagre. Eu sei que ele levanta, irmão, ele vai correndo. Se fosse eu, talvez, eu também correria. Mas talvez eu correria para questionar. Que tipo de questionamento? Vamos lá, estou sentado na porta da tenda, cheio de promessas, não vi nada. Eu vejo 3 anjos, e você vai descobrir que o anjo do meio é o próprio Deus, pelo texto. Eu levantaria, pastor, sairia correndo. Vocês 3, por favor, venham aqui. E o que você falaria para eles, pastor? Eu diria, cadê? Eu não pedi para me tirar de lá. Não pedi para trocar meu nome. Não pedi para fazer aliança. Quero saber onde está a promessa. Irmão, é lícito. Você tem que perguntar para Deus mesmo. Só que Abraão é um pouco diferente. Porque o cara sai correndo e ele diz, por favor, não passes direto, sem ficar um pouco comigo. Parece que Jacó não aprendeu nada com Abraão. Porque quando Jacó encontra o anjo, ele agarra e fala o quê? Não te largo, até você me abençoar. E Abraão está dizendo, eu não te largo, sem que eu possa te servir. Abraão entendeu que servir é melhor do que pedir. Abraão entendeu que a demora da bênção não altera a qualidade do meu serviço. Abraão entendeu que Deus fazendo ou não fazendo, Deus abrindo ou não abrindo, Deus com vontade ou sem vontade, eu pego a minha blusa cinza de obreiro, eu pego o meu casaco de obreiro, eu coloco o meu crachá, eu afino o meu instrumento, eu preparo um louvor, eu separo uma oferta, entro por aquelas portas e entrego para Ele aquilo que Ele merece. Deus fazendo, Deus abrindo ou não fazendo, eu entro por aquelas portas. É por isso que a minha Bíblia diz que Deus não está atrás de pastor, Deus não procura presbítero, Deus não está levantando músico, mas está atrás daquele. Ele procura os verdadeiros adoradores, que não precisam de porta aberta para adorar, que não precisam de carro novo para adorar, conta cheia ou conta vazia, carro novo ou carro velho, de Uber ou a pé, eu entro por aquelas portas e entrego para... Tem alguém para me ajudar a adorar? Os verdadeiros, aqueles que entregam para Ele um perfeito louvor. Oh, meu Deus. Aí escute, eu estou caminhando. Ele diz, um anjo diz, cara, você quer fazer? Vai. Ele vai correndo para a tenda, ele fala com Sara. Sara, amassa logo 3 medidas de flor da melhor farinha e faz pão. Aí ele vai no curral, ele pega um novilho, um vitelo, um bezerro, tenro, bom, gordo, grande. Deixa eu te falar isso aqui, eles não matavam bezerro à toa. Sabe, não tinha refrigerador. Se mata e come a carne toda. E o que sobra ou congela, ou salga, ou enterra. Então, para matar bezerro tem que ter banquete. Só que não tem banquete, aqui tem 3 homens. Eu fiquei pensando, um bezerro inteiro, 3 bolos, coalhada, leite, para 3 homens comer. Falei, vai sobrar isso aqui. Já é muita comida. Apesar que tem uns adolescentes em fase de crescimento, né, que se botar para ele, não, pastor, deixa aí que a gente resolve. Teve um que olhou ali para mim e falou assim, ó. Não precisa nem ser adolescente. Entendi. Mas alguém que está no desenvolvimento normal, né? Vamos dizer alguém em desenvolvimento normal. 3 bolos grandes, coalhada, leite, um bezerro inteiro. Eu falei, Senhor, é muita comida, vai sobrar. E Deus começou falando comigo assim, presta atenção, Miguel. Quem serve não está preocupado quanto custa. Tenta isso aqui. Quem serve não quer saber quanto foi. A preocupação dele não é quanto custou, é agradar aquele que está recebendo.
E ele junta todos os estudiosos, diz que são 25 quilos de comida aproximadamente, que ele coloca diante dos homens e ele fica olhando. O texto diz que ele está em pé e os homens estão se alimentando. Que privilégio! Abraão está vendo ao vivo, a cores, na íntegra, Deus recebendo aquilo que ele entregou na hora. Isso aqui é extraordinário, irmão, porque às vezes sua oferta está pensando, chegou lá, mas Abraão pôde ver Deus receber. Pastor, mas eu oferto tão pouco, a minha oferta é tão pequena. Abra sua mente, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de suor, eu estou falando de lágrima, eu estou falando de entrega, eu estou falando de você que cresceu com um projeto na mente. Deus falou, tem um outro projeto para você. Você pegou teu projeto, botou de lado, começou a fazer o dele. Eu estou falando de alguém que cresceu com uma profissão. Teu pai falou que você ia ser uma coisa, você falou, eu vou ser isso mesmo. E Deus falou, não, eu tenho outra profissão para você. Você pegou tua profissão, deixou de lado e começou a seguir aquela que Deus falou. Você que veio aqui nesse lugar, entregou a tua força, entregou teu coração, entregou o teu suor, entregou a tua lágrima, entregou tudo que você tem. Se prepare a um céu que registra tudo aqui. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Ei, o céu registra a nossa entrega e na hora certa as comportas serão abertas, porque Deus paga e paga muito bem. Às vezes parece que ninguém vê, e é verdade, mas Deus vê. Enquanto ele está entregando aquela oferta ali, a Bíblia diz que os anjos olham para ele e dizem, onde é que está Sara, tua mulher? E ele diz, está na tenda. Eu entendi porque ele está na porta da tenda, no maior calor do dia. Por quê, pastor? Porque tem um problema na tenda. Pastor, o problema é Sara? Não é Sara. Não leve para esse lado, não olhe para esse viés. O problema não é Sara, o problema é que às vezes Deus fala algo com você e você acredita. Mas e quem está caminhando do teu lado que não ouviu nada? Né? Às vezes você carrega algo de Deus e você sabe, Deus vai fazer, eu ouvi. Mas e quem está aqui? Porque se você ver o capítulo 17, você vai ver que Deus falou com Abraão, e Abraão riu também, mas creu logo depois. Um ano depois ele volta para falar a mesma coisa com ele. E o texto é terrível. Ele vai colocando você dentro da tenda de Sara para você ver o anjo entregando uma promessa do lado de fora e Sara rindo da promessa do lado de dentro. Ele não está mostrando Abraão, ele está mostrando para a gente que quem está ouvindo é Sara. Por quê? Porque se Deus tiver que descer para falar com ela, irmão, ele desce, porque o Deus que eu sirvo, ele não chama só marido, ele também chama esposa. O Deus que eu sirvo desce no maior calor do dia para dizer, cara, não troquei teu nome para você ficar duvidando se eu vou fazer alguma coisa na tua vida. Lembra de onde eu te tirei? Sabe, o Deus que eu sirvo, ele faz questão de insistir que quando ele chama alguém, esse projeto que ele tem na tua vida envolve você e toda a tua casa. Eu gosto quando Deus chama Noé, ele fala, Noé, constrói uma arca aí, mas já vou logo te avisando, você ficar sabendo, vai entrar você, vai entrar tua esposa, vai entrar os teus filhos, e até as esposas dos teus filhos vão entrar, porque toda vez que Deus decide fazer algo na vida de alguém, ele não faz na vida de alguém sozinho, a sua casa está envolvida no projeto. Será que tem alguém entendendo essa palavra? Os teus filhos, os teus pais, os teus parentes, aqueles que estão envolvidos com você, eles estão diretamente envolvidos por aquilo que Deus está fazendo com você. É por isso que eu estou agarrado numa palavra. Qual é, pastor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, isso é Antigo Testamento, eu não creio. Então pega Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem alguém para agarrar essa palavra profética? Isso aqui é profético. Aí, irmão, eu poderia encerrar agora isso aqui. Eu poderia encerrar agora. Eu estou achando que vocês estão muito bem sentados ali. Eu gosto de vocês aqui perto de mim. Isso aqui, ó. Poderia encerrar agora e ir embora. Eu só não vou encerrar por um motivo. Qual é? Os anjos não foram embora. Pastor, nunca tinha visto esse negócio na Bíblia. Anjo que entrega a mensagem fica no ambiente. Geralmente é o contrário. O anjo descia, largava a bomba, né? Não é assim, Kleber? Ele descia e falava assim, ô Zacarias, tu vai ter filho. O que ele diz? Sou velho. Aqui que o anjo diz? Vai ficar mudo. Tchau. O anjo desce para Maria, irmão, 16 anos de idade, 15 anos. Salve a agraciada. Vai gerar um filho. Ela fala, não, você errou. É porque eu não conheço o homem. Ele diz o quê? Olha quanta coisa complexa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Você vai gerar o filho do Altíssimo, o Emanuel. Ela só teve uma coisa para dizer. O quê? Cumpra-se em mim. Então o anjo era assim. Só que nesse caso aqui, ele disse, daqui a um ano, tua esposa vai ter um filho. E ficaram conversando. Pastor, qual foi a conversa do anjo? O assunto, lê lá depois. O assunto é muito simples. Escute isso aqui. Eles estão discutindo se vão contar para Abraão ou não.
que eles vão sair dali e vão destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha o assunto deles. A gente conta ou não conta? E o anjo do meio diz, melhor contar, eu tenho projeto com ele. E os outros estão falando, mas e aí, a gente deve contar ou não deve? Eu fiquei pensando nisso aqui, pastor, porque assim, Abraão não tem nada a ver com aquilo ali. Abraão mora do outro lado. Não tem nada a ver com Gomorra, não tem nada a ver com Sodoma. Mas os anjos estão discutindo, conta ou não conta? Eu falei, Senhor, por que o Senhor está discutindo? Se vai contar para Abraão que vai destruir uma cidade que não tem nada a ver com ele. E Deus falou comigo, Miguel, presta atenção. Eu revelo coisas para os meus amigos. Olhe para cá, por favor. Quando você começar a sentir o que nunca sentiu, cantar como nunca cantou, chorar como nunca chorou, pregar como nunca pregou, andar na presença como nunca andou, não é porque o teu nível subiu, é porque o amigo está mais perto de você. Será que tem alguém para viver Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. O Espírito Santo está disponível e quando você deixa ele entrar, entra com cura, entra com libertação, entra com uma nova unção, entra com transformação, entra com salvação. Será que tem alguém disponível para abrir a porta para ele aqui? Pelo amor de Deus, abra a porta e diga, entra Espírito, a casa é tua. Aí veja o desenrolar da conversa. Ele diz, olha Abraão, os pecados de Sodoma chegaram aos meus ouvidos. Estou indo lá para acabar com esse negócio. E Abraão diz, não Senhor, calma, calma. E se tiver 50 justos lá, vai destruir o justo com o ímpio? Pastor Abraão está fazendo o quê? Intercedendo. Porque todo amigo de Deus é um intercessor. E ele diz, mas se tiver 45, eu gosto da fala de Abraão, ele é interessante, ele fala assim, Senhor, eu sou pó e cinza. Me desculpa falar mais uma vez, mas e se tiver 40 lá? E Deus fala, se tiver justo eu não destruo, mas se não tiver justo eu destruo. Esse é o critério de Deus. Irmão, olha para cá, você é inteligente. Você acha mesmo que Abraão queria salvar 50 justos lá em Sodoma? Eu acho que ele queria salvar um. Quem é? É o miserável do Ló, né, irmão? Ló gostava de dinheiro, pastor. Ló era mercenário. Ló, ele não podia ver uma terra. Ló trocou a presença do tio pelas campinas verdes de Sodoma. Os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Pastor, é por esse cara que Abraão está orando? Ué, quem disse que a gente só ora por gente que merece, irmão? Olha para cá. Intercessão não está pautada em merecimento, mas em necessidade. A gente não ora por gente boa, a gente ora por quem precisa. E a Bíblia diz que por causa do amor que ele tinha por Abraão, Deus entrou lá e arrancou lá. Pastor, eu trabalhei numa empresa, o senhor conhece, tinha 6.000 funcionários lá, uma empresa pública. Um dia, o patrão falou, vou dar aumento para todo mundo, hoje, por 6.000. E pode ir embora hoje todo mundo meio-dia, meio expediente. Pensa numa alegria. O povo se abraçando no corredor, tinha gente ajoelhada no chão, deitada no meio do... Eu era mais novo, eu fazia um negócio muito simples, eu abria de manhã 6 salas, mantinha as salas limpas, e à noite eu ia lá e fechava as salas, só fazia isso. Nesse dia, como já saí meio-dia, quando deu 11h40 fui fechar. 11h40 não, quando dá 11h30 eu comecei a fechar, que eu fechava bem devagar, sabe? Eu era aquele tipo de funcionário. Que era para sair meio-dia, eu começava a fazer as coisas meio-dia, 11h30. Aí quando deu 11h45, eu fui fechar uma sala. Quando eu abri, tinham 10 crentes orando. 10 crentes orando. Falei, Pai do Senhor, irmão, vocês estão orando aí? Estamos orando. Eu falei, tá bom, vou deixar vocês orar. Quando acabar, você me avisa que eu vou fechar a sala. Aí eles falaram, tá bom, a gente avisa. Eu disse, está orando agradecendo? Estamos agradecendo. Eu falei, por causa do aumento? Eles disseram, não, por causa do aumento não. Eu falei, não, por causa de quem então? E eles disseram, porque Deus deu aumento a 6.000 pessoas, por causa de um punhado de dizimista.
vai se acostumando a ver gente sendo abençoada do teu lado que não merecia, mas porque você tem aliança com Deus, vão receber. Lá na tua casa tem gente que não está valendo muita coisa, mas porque você mora lá, será abençoado. Sabe aquele carro era para ter virado, mas não virou porque você estava dentro. Sabe aquela empresa era para ter falido, mas não faliu porque você trabalha lá. Sabe aquele projeto era para ter dado errado, mas deu certo porque você faz parte do projeto. Se prepare, por causa da tua aliança, teus filhos serão abençoados, teus netos serão abençoados, os teus bisnetos serão abençoados, e até gente na tua geração que não te conhecia vai dizer: eu recebi, porque lá atrás alguém fez aliança com Deus. O poder de uma aliança atravessa uma geração. Tem alguém para reagir a essa palavra? Por causa da tua aliança, a tua família está destinada a receber coisas do alto. Tem alguém para reagir a essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Pastor, é porque veio dando errado até hoje. Mas porque você tem aliança, Deus quebra ciclos de tragédia e estabelece ciclos de bênçãos. Interessante é que o critério de Deus era simples. Tem justo aí? Tem. Não destrua. Vou embora. Tem justo aí? Não. Destrua. Vou falar mais uma vez para você fixar. Tem justo? Não destrói. Não tem justo? Destrói. Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. E o pior é que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: hoje não há nenhum justo sequer. Romanos 3:10. Isso não te assusta, não? Se o critério dele lá atrás era destruir, porque não tinha justo, e hoje tem nenhum, onde estão as bolas de fogo? Onde estão os raios destruidores? Aonde estão os anjos destruidores vindo de Deus? Eu falei: Senhor, se não tem justo hoje, quem impede o Senhor de destruir a cidade? E ele disse: não posso destruir. Eu disse: por quê? Ele falou: porque o intercessor mudou. Abraão é amigo de Deus, mas não é advogado fiel. Abraão, ele tem intimidade para falar com Deus, mas ele não tem sangue que cura e salva. Abraão, ele tem intimidade para se aproximar, mas ele não é o próprio. Abraão morreu, viveu, nasceu, morreu e foi enterrado e está no mesmo lugar. Mas o nosso Jesus nasceu, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não há justo, mas há justificados. Não era para você estar aqui, não era para tocar teclado, não era para ser pregador, mas porque o inocente pagou no teu lugar, a graça alcançou a sua vida. Onde estão os alcançados pela graça? Aqueles que não mereciam, que eram para ter perecido. Ei, Ele pagou o preço. Você é absolutamente livre. Tem alguém para reagir a essa palavra? Aleluia! Com 100 anos de idade, irmão, Isaac nasceu. Você sabe hebraico? Isaac significa o quê? Sorriso. Ou seja, Deus fez Abraão sorrir com 100 anos. O que Deus não pode fazer com você hoje aqui? Tem uma frase no mundo que diz assim: quem ri por último ri melhor. Acho que é verdade. Mas por quê, pastor? Porque Abraão riu no 17, Sara riu no 18. Mas quando chegou no 21, Deus pegou o próprio sorriso e colocou no meio deles. Porque você não vence na vida quando você ri por último. Você vence na vida quando Deus acha graça em você. Eu acho que quando Jesus estava apanhando no pátio do palácio, os soldados devem ter achado graça, porque batiam nele. Eu acho que quando ele estava na via dolorosa, os fariseus olharam e acharam graça. Talvez, lá na cruz do Calvário, quando ele morre, um soldado fura o lado dele com uma lança, sai sangue, sai água. Satanás deve ter rido e achado graça por ver o Filho de Deus sendo maltratado. Mas quando chegou no terceiro dia, os fariseus não acharam graça. Os soldados também não ficaram rindo, Satanás muito menos. Mas o céu entrou em festa. Tem alguém para
para se alegrar. Se o céu se alegra, a terra se alegra. Se os anjos festejam, os filhos festejam. É a igreja do Senhor. Levante-se do seu lugar, erga as suas mãos. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? O céu festeja a glória de Deus na terra. Alabadara, chora, mandara. Onde estão os batizados com o Espírito Santo aqui? Erga a sua mão, abra a sua boca, celebre. Você serve a um Deus vivo. Ei! Glória! Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos.